A questão que tá lá no nosso Twitter e também na nossa comunidade do YouTube e que vai dar um debate ferrenho, professor, é a seguinte: tu achas que o Darlan renderia em uma posição mais avançada de meio campo, como camisa 10? Sim ou não? No Twitter vocês podem ver, né, moçada? Tá assim, ó. É um empate técnico, né? O famoso empate técnico. 49,7% para sim, 50,3% para não. Eu li assim dessa maneira porque, cara, é empate técnico, né? Praticamente 50-50. E aqui, ó, pra tirar uma febrezinha também, na nossa comunidade do YouTube, aí tá um pouco mais disparelho. Pouco mais não, bem mais disparelho. 64% das pessoas que votaram, dos 2.400 votantes, escolheram sim, que o Darlan sim renderia numa posição mais avançada de meio campo. E eu quero ver os comentários da live, eu quero que o pessoal da live fale, mas eu quero também essas duas figuras bonitas e simpáticas na minha frente falando sobre isso. Darlan de camisa 10, começando pelo professor, porque depois Eduardo vai falar do vídeo também. Tá. Na minha opinião, não. Já vou largar assim. Mas é o seguinte, tá? Eu acho que... Tem uma coisa que eu defendo que é com relação ao diagnóstico que tu faz de elenco. Então a gente já vinha falando sobre isso há vários dias. Ontem, inclusive, eu falei muito sobre isso quando a gente estava discutindo sobre o Rafinha. Então, o que a gente tem, tá? A gente tem uma deficiência, na verdade, a gente tem uma lacuna ali de camisa 10 que a gente olha e tá, aqui é o camisa 10 do Grêmio. Ah, pode ser o Pinares. Tá, mas ainda não temos essa certeza. Porque o Pinares pode jogar ali, mas ele pode jogar aberto pela direita também e a gente nem sabe se ele vai ser titular. Porque ainda tem que provar algumas coisas, mas eu acredito que ele tem potencial. Ah, é o Jean-Pierre. Particularmente, eu já não acredito mais no Jean-Pierre. Pode ser que eu mude de ideia, porque, cara, a coisa mais normal do mundo é tu mudar de opinião. Tu vê uma coisa e pensa assim, é verdade, eu tava errado. Normal. Mas nesse momento, o Jean-Pierre não me prova mais nada, assim, tipo, ele se mostra sem vontade. É claro que tecnicamente ele é um cara diferente, ele joga de cabeça erguida, ele tem um passe diferenciado, ele tem uma batida de falta diferenciada. Só que não adianta ficar colocando ali se ele não vai render, se ele não vai se apresentar pro jogo, se ele vai continuar se escondendo, então eu não tô apostando muito nele. Pedro Lucas, recém subiu da base, tem potencial, tem um passe muito importante. Eu acho que ele... É muito difícil tu ver o Pedro Lucas errar passe, mas ele não é o cara do drible, ele é o cara que recebe a bola, visão de jogo e dá o passe. O que é excelente, excelente. Só que recém subiu, então eu não sei se ele é realmente esse cara pra esse ano. Talvez pra 2022, talvez 2023, não sei. Mas já jogar no colo dele, eu não sei. Não sei, tá? E aí, então, a gente tem essa lacuna de camisa 10. Aí tu vai tentar ser criativo no elenco, tá? Eu sou a favor de ser criativo com relação ao elenco. Daí tu olhar, o Darlan, quem sabe? Mas eu sou a favor de fazer isso em meio de temporada, em final de temporada, com o mercado fechado, sabe? Que tu vai olhar e vai pensar, putz, e agora, velho? Não funcionou, vamos ter que ser criativo, vamos ter que criar alguma coisa aqui. Ou Darlan, vamos testar e tal. Mas de largada, de início de temporada, eu não vejo motivo pra fazer uma coisa dessa se o Darlan é segundo volante. E pra mim, o Darlan é um segundo volante de luxo, assim, entre aspas, de luxo, pro banco de reservas. Porque nós temos um Maicon que não consegue jogar todos os jogos da temporada e que, mesmo os jogos que ele joga, ele tem uma importância anímica, ele tem uma importância de chamar a responsabilidade pra ele, de tentar fazer o jogo girar, mas não é sempre que ele vai jogar bem também. Não é sempre que ele vai jogar bem, até porque ele já tá com a questão física um pouco defasada. Mas a qualidade do Maicon a gente não discute. E o Matheus Henrique tem oscilado, mas que eu acho que ele tem que jogar posicionado como segundo volante mesmo. Daí o Grêmio teria que ter uma figura de primeiro volante, que provavelmente vai ser o Thiago Santos agora, né, que chegou. Então o Thiago Santos provavelmente vai ser o titular, e daí teria essa segunda figura de meio de campo, que pra mim seria o Matheus Henrique, que ele tem capacidade de recuperar o futebol dele, porque ele jogando um pouco mais... Um pouco mais atrasado ali no meio da defesa, recebendo essa bola, eu acho que ele tem errado muito espaço, eu acho que tecnicamente ele não tem ido bem, mas quando ele joga um pouquinho mais adiantado ali, de segundo volante mesmo, tentando construir jogadas, eu acho que o Matheus Henrique já rende muito melhor, e daí eu acho que ele pode recuperar o seu futebol a partir disso, certo? E nesse sentido, então, eu colocaria o Darlan como uma opção ao Matheus Henrique. Então eu não avançaria o Darlan pra camisa 10, por exemplo, sabe? Mas tudo bem, a mecânica de meio de campo do Grêmio não é necessariamente 1, 2 e 3, daí o cara mais avançado, tem ali uma movimentação quase que numa balança, assim. Mas o que eu tô querendo dizer é, eu acho que o Darlan sabe construir jogadas, mas ele é muito bom também na caça, sabe? Ele é muito bom no desarme, de ficar em cima dos caras e tal. E por isso que eu acho que ele seria um banco, entre aspas, de luxo pro Matheus Henrique, porque o Matheus Henrique não tem rendido, então, beleza, vamos tirar o Matheus Henrique, quem é que vai entrar? Não sei. Não, é o Darlan. O Darlan é esse cara. O Darlan é essa opção ao Matheus Henrique, na minha opinião.
Então ele consegue caçar, consegue construir, consegue fazer lançamentos direto. Só que ainda tem algumas coisas. A gente não pode também pensar que o Darlan agora, ele fez algumas partidas ótimas, e eu concordo, o Darlan tem que estar ali, mas a gente não pode... Eu não acho que o Darlan seja aqui o titular incontestável, entendeu? Então ele ainda tá se adaptando, porque, por exemplo, naquele jogo contra o São Luís, que ele deu 3 lançamentos nas costas da defesa. Ele deu um lançamento que ele acertou pro Léo Pereira e começou a tentar todos. É uma coisa que dá a impressão de que, ó, ele viu uma coisa que deu certo e vai tentar todos. Não, calma. Tipo, ele ainda tem algumas coisas pra ir sendo ajustadas. Mas, cara, ele tem 22 anos, então olha o talento que ele tem. Por isso que eu coloco ele como uma opção ao Matheus Henrique e não pensaria nele como camisa 10. Aí eu iria atrás, então, de um camisa 10, de fato. Não sei quem é esse nome, mas eu iria atrás de um camisa 10 ou rezaria pro Pinares funcionar. Rezaria pro Pinares funcionar ali como camisa 10. Rezaria, por óbvio, é uma brincadeira, né? Mas, tipo, tentaria fazer o Pinares funcionar ali e eu iria atrás do camisa 10, mas o Darlan eu seria como segundo volante. Boa, professor. Aqui, ó, só pra deixar registrado, o meu Madimbu, meu amigo Madimbu, colocou aqui que o Enguia, o tal do Enguia, era a piada do Afonso Padilha. Eu não lembrava de onde que era, ó. Afonso Padilha, o cara do stand-up lá, muito bom. Edu Andriotti pintou um superchat aqui, do Gustavo Bentinelli. Ele diz o seguinte, deixou 5 pila pra gente. Valeu, Gustavão, tamo junto, mano. Ele falou o seguinte: Grêmio tem que usar o 4-1-4-1 com Lucas, Matheus Henrique e Darlan. Opinião dele. E aí tu pode já emendar com a tua visão sobre Darlan e a camisa 10. Bom, vamos lá. Primeiro que a gente tá imaginando para amanhã ou para a temporada. Olha, pergunta capital. Muito boa essa pergunta, inclusive. Olha, Importante saber. tendo em vista que pra amanhã a gente teria quem? Não teria Jean-Pierre. Então, amanhã é a teria temporada. Pinares só. Eu acho que assim, né? ó, eu acho que o Darlan tem um passe curto, o Darlan tem a bola longa, o Darlan tem o giro, o Darlan tem até um drible curto, não que ele seja um driblador, mas se tu apertar ele sabe sair de uma marcação e dar um tapa, ele consegue tirar a pressão, por ele ter esse giro, ele vai conseguir jogar de costas, ele vai conseguir receber a bola de costas e girar, porque ele tem isso, uma característica até do Arthur, né, do Matheus também. Que eu quero chegar nesse ponto? Falando dos pontos negativos, ele não marca bem. Não é que não marque bem, o forte dele não é a marcação, longe disso. Ele não sabe fazer um homem-homem, ele não sabe chegar, ele não sabe matar contra-ataque. Isso aí a gente cansou de ver ano passado. Ele não sabe dar uma chegada, é capaz de dar uma chegada no cara e cair, até pelo porte físico dele, o que é totalmente natural. A grande vantagem na marcação do Darlan é o posicionamento. Ele fecha o espaço, ele corta uma linha de passe, ele tem essas qualidades assim na marcação dele. Ele não é um marcador homem a homem, não vai ficar segurando a camisa do cara, ele não vai tentar uma antecipação. A característica de marcação do Darlan é o corte de passe, é o corte de linha de passe, é o posicionamento, enfim. Olhando isso, eu acho que principalmente para o jogo de amanhã, que a gente não tem o Jean-Pierre, que a gente tem um Alisson que não tá bem, um Pinares que rende mais jogando na direita, né? E aí na direita não quer dizer que ele vai exercer a mesma função do Alisson, né? Que a gente não pode nunca confundir posição com função, né? Não é porque tu bota 2 caras no mesmo lugares à direita que eles vão jogar da mesma maneira, não. Um pode ir pro fundo, outro pode fazer diagonal, um pode botar na direita e não passar no meio campo, né? É função por posição. Então, E mais um tempero? Função, posição e característica. Exatamente, perfeito. Então eu acho que o Darlan tem sim grandes possibilidades de fazer essa tentativa de 10, porque tem características para isso, ele tem futebol para isso, ele tem muita visão e há uma necessidade exatamente para o jogo de amanhã. O jogo de amanhã eu botaria o Pinares à direita e botaria o Darlan centralizado até para o Darlan poder fazer esse revezamento com o Matheus. Então hoje eu não vejo o Darlan com menos potencial que o Lucas Silva, por exemplo. Né? Ainda que tu precise de uma marcação, e eu não gosto de jogar com o Matheus e Darlan, eu acho muito fraco de marcação, principalmente se tu vai jogar fora de casa, com um time mais cancheiro, com um time que tem altitude.
a seu favor, eu acho que pode ser muito perigoso pro Grêmio jogar de Matheus, Darlan e Pinares, por exemplo, né? Esquecendo as pontas, né? Fazer o triângulo ali, né? Então, eu iria amanhã com o Lucas Silva, porque o Lucas Silva dá uma falsa impressão que a gente tem mais poder de marcação, que na verdade é uma falsa impressão, porque o Lucas Silva não tem esse poder todo de marcação que a gente espera quando se bota um Lucas Silva, né? Quando tu tira o Lucas Silva, quando tu bota o Lucas Silva e tira o Darlan, por exemplo, tu tá procurando uma característica mais defensiva, né? Tu imagina e o Lucas Silva acaba não tendo isso, né, cara? E dá uma falsa impressão. Eu tentaria sim o Darlan. Claro que ele não vai virar o camisa 10. Claro, de repente, se ele se der muito bem, ele vira o camisa 10. Mas ele não é o caso de temos o 10 em casa, não. Mas eu acho que dá para testar sim. Eu acho que ele pode ser sempre uma boa opção de camisa 10. Eu acho que ele tem qualidade para isso. Claro, tem que ver no preto e no branco, né? Na mosca no papel ali, como é que vai funcionar, né? A gente está fazendo uma teoria, a gente está olhando características e imaginando um jogo. Claro que pro decorrer da temporada, né, daí tu pode ter o Darlan como opção de segundo volante, tu pode ter a opção do Darlan como mais à frente. Então ele te dá essas duas opções aí. E eu acho que amanhã seria um belo de um dia para tu começar a testar isso. E também testar o Pinares pela direita, porque tu vai popular o meio campo, que daí tu vai ter o Lucas Silva, tu vai ter o Matheus, tu vai ter o Darlan, tu vai ter o Pinares, e daí tu larga, chega pro Ferreira lá, mano, faz o que tu quiser. No máximo tu dá uma caminhadinha do lado lateral, que de resto nós temos gente aqui. Então tu vai dar liberdade pro Ferreira, tu vai ter um Pinares fazendo a diagonal, jogando mais na dele, mais tranquilo, mais solto. E tu vai ter um Darlan que, além de ter essa chegada, de ter essa qualidade do passe do meio pra frente, ele também vai poder recompor o meio campo junto com o Matheus e o Lucas. Então eu acho que para amanhã seria bem interessante. E do que decorrer amanhã, a gente pensa mais pra frente. Claro que seria mais interessante a gente ter mais um 10, né? Eu ainda acredito no Jean-Pierre, eu ainda boto minhas fichas no Jean-Pierre. Eu acho que o ano do Jean-Pierre é agora, eu falei isso lá, eu tomei um pau no Twitter ano passado. Sério que tu foi xingado no Twitter? Quando chegou o Thiago Neves, eu falei, eu gostei da contratação do Thiago Neves. E eu falei que esse ano não ia ser o ano do Jean-Pierre, que eu não via como sendo isso 2020. Eu não via ainda sendo o ano do Jean-Pierre. Eu acho que era um ano muito de evolução para 2020, sim, ele ser o camisa 10 do Grêmio. 2021, no caso. Então eu acho que agora daí depende muito do Jean-Pierre, a gente não sabe direito o que acontece, mas eu acho que o Jean-Pierre tem essa função. Daí tu tem um Pinares que pode jogar ali, pode botar o Pinares do lado do Jean-Pierre, tu pode botar o Darlan jogando ali, então tu acaba tendo jogadores que te dão opção em mais de uma posição do meio campo, né? Eu acho que a gente ganha muito com isso. Eu acho que o jogador não precisa ser somente uma função, né? Claro, tu tem que fazer muito bem uma função, tem que fazer. É o que eu quero, tu tem que saber jogar na posição. Se tu puder conseguir jogar na outra, é melhor. Então eu daria essa chance sim pro Darlan.